Eu nunca acreditei em fantasmas, até a noite em que quase morri para acreditar. Eu sou o Carlos, um caminhoneiro de longas distâncias. A estrada sempre foi minha companhia, e o barulho constante do motor, minha única trilha sonora. Sempre fui cético quanto às histórias que ouvi sobre assombrações nas rodovias. Para mim, eram apenas lendas contadas por motoristas que, cansados do isolamento, buscavam algo para justificar o medo que sentiam. Aquele fim de semana começou como qualquer outro. Estava em uma rota solitária, atravessando o sertão. A previsão era de que eu chegaria a São Paulo no final da madrugada. Um percurso tranquilo, sem muita coisa para ver, exceto a paisagem sem fim e os faróis dos carros que cruzavam o caminho. Mas, naquele momento, algo me incomodou. Era um detalhe pequeno, mas presente. Na primeira parada, percebi que meu retrovisor estava com uma marca de mão. Alguém tinha tocado ali. Pensei ser um simples erro de limpeza ou algum animal que tenha passado perto. Mas a sensação de estranheza foi como uma sombra que se instalou, sem razão. Eu estava sozinho, ou pelo menos acreditava estar. Enquanto a noite avançava, um frio inexplicável começou a surgir. A estrada, normalmente iluminada por postes fracos, parecia agora mais escura, como se as sombras tivessem se estendido e engolido o caminho. O rádio do caminhão começou a falhar, até que a única estação que pegava parecia estar transmitindo algo de forma irregular. Era uma mensagem incompleta, com sons estranhos, como se algo estivesse tentando se comunicar, mas com a voz distorcida por uma interferência. O som falhou e então, um suspiro, e só isso. O ar dentro da cabine estava denso, e foi nesse momento que comecei a sentir uma pressão no peito, como se alguém estivesse me observando. Olhei para os lados, mas não havia ninguém. Eu estava só, ou pelo menos pensava que sim. Decidi continuar, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Eu precisava chegar a São Paulo antes da manhã, e o dinheiro da viagem estava contado. Mas, à medida que a estrada se estendia à minha frente, eu não conseguia me livrar da sensação de que aquela noite não seria como as outras. E então, uma sombra apareceu no meio da estrada. Eu não sei dizer ao certo o que me fez parar. Talvez tenha sido o instinto, ou talvez a curiosidade. Mas, quando a sombra apareceu no meio da estrada, algo dentro de mim sabia que não era normal. O caminhão estava a uma distância considerável, mas a figura que eu vi à frente era inconfundível. Era uma silhueta humana, sem detalhes. Só uma sombra, uma mancha escura contra a luz fraca dos faróis. Eu freiei o caminhão com força, tentando analisar o que estava acontecendo, mas, quanto mais eu olhava, mais aquilo me parecia errôneo. Não havia nenhum ser humano ali, e, no entanto, a sensação de que alguém estava à minha frente era palpável. Minhas mãos suavam. Eu olhei para o painel do caminhão, e o rádio, que antes estava com falhas, agora estava completamente mudo. O clima dentro da cabine se tornou mais pesado, como se a atmosfera tivesse mudado para algo mais denso, mais sufocante. As luzes dos faróis começaram a tremer, os motores soaram abafados, como se o som estivesse sendo engolido pelo nada. A sombra não se mexia. Ela estava ali, parada, no meio da estrada, esperando. E, por um breve momento, senti uma sensação de apatia, como se aquela sombra tivesse algo a me dizer, mas eu não conseguisse entender. A distância que separava o caminhão de sua posição era mínima. Algo em mim queria acelerar e passar por cima dela, mas algo mais profundo, mais primal, me impediu. De repente, ela se moveu. A figura, que antes parecia imóvel, agora estava se aproximando do caminhão. Era como se tivesse sido puxada pela luz dos faróis, atraída para ali. A estranha sensação de desconforto tomou conta de mim, e o que antes parecia ser um truque de minha mente começou a parecer algo muito mais real. Eu estava em um estado de alerta extremo, sentindo a tensão no ar. Ela se aproximou mais, agora com uma velocidade que não correspondia à distância. Em um piscar de olhos, a sombra estava ao lado do caminhão, batendo na janela com um som baixo e abafado, mas que reverberou no fundo da minha alma. Bang! O som da batida foi tão alto que quase me fez saltar do banco. Eu olhei pela janela, mas não vi nada. Nada além de escuridão. E eu estava sozinho. Sem explicação, sem lógica. Meu coração batia forte,
e uma sensação gelada percorreu minha espinha. No entanto, meu corpo não respondia. Era como se algo estivesse me paralisando. A estrada estava novamente deserta, e a sombra desapareceu sem deixar vestígios. A dúvida agora começava a me consumir. O que era aquilo? E o que havia realmente acontecido? Eu acelerei o caminhão sem pensar. O medo estava começando a se transformar em uma raiva inexplicável, uma raiva do desconhecido, de tudo o que estava acontecendo. Mas à medida que eu passava pela estrada escura, algo dentro de mim sabia que aquela não seria a última vez que eu veria aquela sombra. Não podia ser coincidência. A tensão no ar continuava crescente. Eu olhava para os retrovisores, esperando ver algo. Qualquer coisa. Mas, em vez de alívio, a cada quilômetro, a sensação de que estava sendo seguido se intensificava. As luzes dos postes começaram a falhar. Cada vez que eu passava por um ponto iluminado, parecia que o mundo ao redor se apagava, como se fosse um efeito de distorção. Eu comecei a ouvir o som do motor, mas era como se ele estivesse muito longe, como se eu estivesse ouvindo através de um véu. Foi quando algo mais perturbador aconteceu. A cabine do caminhão, antes quente e abafada, agora estava fria. O ar estava gelado, quase congelante. Respirei fundo e senti a umidade no ar. Olhei para os vidros do caminhão e então vi o reflexo de algo. Algo que não estava lá antes. Uma figura. Uma mulher. Sua face estava distorcida, seus olhos completamente negros, como se fossem buracos profundos, sem fim. O reflexo desapareceu assim que olhei diretamente para ele, mas o pânico tomou conta de mim. Eu sabia o que tinha visto. Não podia ser um truque de luz ou cansaço. Eu vi aquele rosto, e ele estava me observando. Minhas mãos tremiam no volante enquanto eu tentava manter o controle. Meu cérebro estava em turbilhão. O que estava acontecendo? Como isso poderia ser real? A dúvida e o medo estavam me consumindo, e eu só queria chegar ao meu destino, mas a estrada parecia nunca acabar. Era como se ela estivesse se estendendo à medida que eu dirigia. Cada curva, cada reta, parecia uma repetição da anterior. Foi então que ouvi um som atrás de mim. Um sussurro baixo, quase inaudível, como se estivesse vindo de dentro da cabine. Era uma voz feminina, mas as palavras não faziam sentido. Carlos, não olhe para trás. A adrenalina me fez acelerar ainda mais. Eu olhava pela janela, tentando encontrar algum ponto de referência, mas tudo estava completamente deserto. Não havia mais nenhum carro à vista, e a estrada estava completamente tomada pela escuridão. Apenas os faróis do meu caminhão iluminavam um caminho solitário, mas a cada olhar para os espelhos, as sombras pareciam mais densas. De repente, as luzes do painel começaram a piscar. O motor, que antes estava funcionando perfeitamente, agora começou a falhar. Eu parei o caminhão no meio da estrada, com o coração disparado, e tentava entender o que estava acontecendo. Olhei para fora, mas a escuridão era total. Eu estava sozinho. Quando voltei os olhos para o retrovisor, vi uma figura parada atrás de mim, na estrada. A mesma sombra, mas agora ela estava se aproximando de uma forma completamente diferente. Não mais lenta. Ela estava se movendo rapidamente, como se estivesse me perseguindo. Eu sabia que tinha que ir embora, mas as forças pareciam se esgotar. Algo estava me prendendo ali, e, de repente, o caminhão começou a tremer. O motor falhou completamente. Eu estava paralisado, sem saber o que fazer. Eu estava preso. Não conseguia me mover. O caminhão estava agora completamente apagado, sem resposta. O medo me consumia, e a escuridão à minha volta parecia se fechar, engolindo-me. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que não conseguia explicar. A sombra já estava perto, e, à medida que ela se aproximava, pude sentir um calafrio percorrer minha espinha. Eu estava tremendo, mas não era de frio. Era um medo profundo, instintivo, que me dizia para fugir. Mas para onde? Eu estava completamente isolado. A figura agora estava bem na minha frente, parada, apenas observando. Era uma mulher, mas não uma mulher qualquer. Seu rosto estava deformado,
os olhos completamente negros, sem pupilas. Ela sorria de uma maneira que não fazia sentido. A expressão era uma mistura de dor e prazer, como se estivesse se alimentando de meu terror. Ela não disse uma palavra. Apenas se aproximou, e a cada passo, a pressão na cabine aumentava. O ar estava mais denso, a cada respiração mais difícil. Eu tentava ligar o motor, mas tudo estava sem funcionar. Ela estava me controlando, de alguma forma. A figura estendeu a mão para mim, e eu senti um puxão na minha mente, algo como uma força invisível me arrastando. Não consegui mais resistir. Meu corpo estava em estado de choque, e a visão dela se tornou cada vez mais nítida. Eu já não sabia se estava vendo a realidade ou se tudo aquilo era uma alucinação. Mas ela estava ali, diante de mim. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela tocou minha testa, e tudo ficou escuro. Eu estava preso. Não conseguia me mover. O caminhão estava agora completamente apagado, sem resposta. O medo me consumia, e a escuridão à minha volta parecia se fechar, engolindo-me. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que não conseguia explicar. A sombra já estava perto, e, à medida que ela se aproximava, pude sentir um calafrio percorrer minha espinha. Eu estava tremendo, mas não era de frio. Era um medo profundo, instintivo, que me dizia para fugir. Mas para onde? Eu estava completamente isolado. A figura agora estava bem na minha frente, parada, apenas observando. Era uma mulher, mas não uma mulher qualquer. Seu rosto estava deformado, os olhos completamente negros, sem pupilas. Ela sorria de uma maneira que não fazia sentido. A expressão era uma mistura de dor e prazer, como se estivesse se alimentando de meu terror. Ela não disse uma palavra. Apenas se aproximou, e a cada passo, a pressão na cabine aumentava. O ar estava mais denso, a cada respiração mais difícil. Eu tentava ligar o motor, mas tudo estava sem funcionar. Ela estava me controlando, de alguma forma. A figura estendeu a mão para mim, e eu senti um puxão na minha mente, algo como uma força invisível me arrastando. Não consegui mais resistir. Meu corpo estava em estado de choque, e a visão dela se tornou cada vez mais nítida. Eu já não sabia se estava vendo a realidade ou se tudo aquilo era uma alucinação. Mas ela estava ali, diante de mim. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela tocou minha testa, e tudo ficou escuro. Acordei. Não sabia quanto tempo se passou. Não sabia se aquilo tudo havia sido real ou se foi apenas um pesadelo causado pelo cansaço. O caminhão estava funcionando novamente. O motor roncava, e eu estava novamente na estrada. Mas algo dentro de mim sabia que eu não estava sozinho. Olhei para os retrovisores, e então vi. Ela estava lá, de novo, na estrada, observando, me esperando. Eu acelerei, tentando fugir, mas não importava o quanto eu dirigisse. A estrada parecia não ter fim. A sombra continuava me seguindo, sempre lá, mais perto, mais ameaçadora. Eu nunca cheguei a São Paulo. Eu simplesmente desapareci. E a estrada, bem, ela continua lá, aguardando o próximo motorista. Você acredita que isso realmente acabou? Ou será que, como eu, você também vai se perder nas estradas malditas? Deixe sua opinião nos comentários. Talvez você nunca saiba o que realmente aconteceu. Eu nunca imaginei que aquela seria minha última viagem. A estrada, que eu sempre considerei minha casa, nunca mais seria a mesma. Meu nome é André. Sou caminhoneiro há mais de 15 anos. A estrada, as longas viagens e a solidão do volante eram tudo o que eu conhecia. A vida de caminhoneiro é feita de quilômetros, paisagens intermináveis e, claro, o som constante do motor. Eu estava acostumado à rotina de dirigir por horas seguidas, de madrugada, atravessando regiões isoladas. Eu já vi muita coisa nessa estrada, mas nada, nada mesmo, me preparou para o que aconteceu naquela noite. Era uma sexta-feira. O céu estava limpo, mas o vento soprava de maneira estranha, como se estivesse tentando sussurrar algo. Eu estava voltando de uma entrega em uma cidade pequena e pegando a BR-16, aquela estrada deserta que,
por mais que eu percorresse, nunca parecia terminar. O cansaço estava começando a pesar nos meus olhos, e foi então que notei algo diferente. O rádio, que normalmente sintonizava a única estação disponível, começou a falhar. As músicas sumiam e, no lugar, surgiam sons distorcidos. Isso não era comum. Tentei ajustar, mexer no painel, mas nada funcionava. Parei de tentar e, por um momento, olhei para os espelhos laterais, como se algo me chamasse. Foi quando vi uma figura se movendo na beira da estrada, à distância. Eu sabia que estava sozinho, não havia nenhum carro por perto. Mas aquela sombra parecia humana. Um vulto, de pernas longas e passos pesados. Meu estômago se revirou. Eu acelerei, tentando não dar atenção, mas algo me dizia para prestar atenção. Olhei mais uma vez no retrovisor, e a figura estava mais próxima. Ela estava correndo agora. A sensação de desconforto começou a crescer, mas decidi seguir viagem. Eu não queria dar espaço para a paranoia tomar conta de mim. Mas, à medida que a estrada avançava, o que eu sentia se tornava cada vez mais real. Algo estava errado. O vento, o rádio falhando, aquela figura. Eu não estava mais sozinho. Eu não queria acreditar no que estava acontecendo. A estrada parecia mais longa, mais vazia e mais ameaçadora. O que antes era um caminho familiar e confortável, agora parecia um túnel sem fim, cada curva trazendo mais incerteza. Aquela figura, ela não saía da minha mente. Eu não sabia se era a fadiga que estava me pregando peças ou se algo realmente estava acontecendo ali. Mas, à medida que o tempo passava, minha confiança começou a desmoronar. Olhei para os espelhos retrovisores novamente. O medo que senti ao ver que a figura agora estava mais próxima foi algo que eu nunca vou conseguir descrever completamente. A estrada estava deserta. Não havia carros à vista, nem placas, nem postes. O que deveria ser uma visão tranquila agora parecia um cenário apocalíptico, como se o mundo estivesse desaparecendo ao meu redor. E então, do nada, a figura apareceu na frente do caminhão. Eu apertei os freios com força. O caminhão parou em cima da linha do acostamento, e o som do motor parou, dando lugar ao silêncio profundo da noite. A figura estava ali, parada, no meio da estrada, a poucos metros da minha cabine. Era uma mulher, mas seu corpo não parecia normal. Ela estava vestindo roupas rasgadas e seu rosto estava encoberto por uma longa capa preta que parecia se mover por conta própria. Ela não se mexia, apenas ficava ali, me encarando. A sensação que senti foi como se o tempo tivesse parado. Eu não conseguia mais respirar. Não conseguia pensar. Tudo o que eu queria era arrancar aquela imagem da minha mente, mas não conseguia. Finalmente, tomei coragem e abri a janela do caminhão. A minha mão tremia ao tocar a maçaneta. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Oi, está tudo bem com você? Gritei para ela. Mas não houve resposta. A mulher começou a se aproximar lentamente, seus passos pesados ecoando no silêncio absoluto da noite. Não consegui mais controlar o medo. Tentei ligar o caminhão novamente, mas nada aconteceu. O motor falhou, mais uma vez. E então, ela se aproximou ainda mais. Seus olhos, se é que podiam ser chamados assim, estavam totalmente negros, sem pupilas. Sua pele estava pálida, quase transparente. A mulher, com um sorriso estranho e grotesco, se inclinou para mais perto da janela, e eu pude ver algo no fundo de seu olhar. Algo de outro mundo. Ela sussurrou, em um tom rouco e quase inaudível. Você não deveria estar aqui, André. Eu congelei. Meu corpo não respondia. Eu não conseguia mais me mover. Eu sabia, naquele momento, que algo além da explicação humana estava acontecendo. Algo muito pior do que eu poderia imaginar. De repente, ela deu um passo atrás e começou a se afastar. Mas, ao invés de sumir na escuridão, ela começou a flutuar, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Eu não sabia se deveria acelerar e fugir ou se aquilo tudo era apenas um pesadelo. Foi então que eu ouvi um barulho vindo de dentro do caminhão. Algo estava se movendo por trás de mim. Virei rapidamente a cabeça, e foi quando percebi. Não estava mais sozinho.
O medo que tomou conta de mim naquela noite não se resumia à figura assustadora que estava flutuando na estrada. Algo muito mais profundo estava acontecendo, e eu não conseguia entender o que era. Eu olhei para trás, e vi o que parecia ser uma sombra se movendo pela cabine, como se algo estivesse tentando se esconder nas sombras do meu próprio caminhão. Meu corpo estava em pânico, e uma sensação de terror indescritível me invadiu. O barulho atrás de mim continuava, mas não podia ser real. Era impossível. Eu estava sozinho, não estava? Eu girei a chave de ignição novamente, desesperado, tentando dar partida no caminhão, mas o motor não respondeu. Não, 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 sussurrei para mim mesmo, mas minha voz tremia, e as palavras saíam como se estivessem presas na garganta. Eu sabia que não estava mais no controle. Algo estava me observando. Eu podia sentir, mesmo sem olhar. Foi então que ouvi uma risada abafada, baixa, vinda do banco do passageiro. Não era minha risada, não era de ninguém que eu conhecesse. Era uma risada fria, vazia, como se não tivesse vida alguma por trás dela. Quem está aí? Minha voz saiu em um grito de pânico, e, mais uma vez, o silêncio tomou conta da cabine. Minha mente estava em um estado de caos. Eu comecei a suar frio, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Os olhos da mulher, a figura na estrada, estavam fixados em minha mente. Eu sabia que ela não estava sozinha. Algo mais estava me perseguindo, e eu não conseguia entender o que. Olhei mais uma vez para os espelhos, mas não vi nada. A estrada estava vazia novamente. Não havia sinal de ninguém. Mas a sensação de que algo estava se aproximando só aumentava. O que estava acontecendo comigo? Então, o som se intensificou. Não era mais uma risada. Agora, eram passos pesados, como se alguém estivesse andando dentro da cabine, com os pés arrastando o chão. Eu virei abruptamente, tentando ver o que estava acontecendo, e aí eu vi algo se movendo no banco do passageiro. Era uma figura, mas não era humana. A forma era uma sombra, escura como breu, e sua cabeça estava em uma posição desconfortável, virada de maneira impossível. O corpo era distorcido, como se estivesse se deformando, esticando e contraindo a todo momento. Eu olhei, aterrorizado, mas algo dentro de mim me dizia que eu não deveria tirar os olhos. Se eu olhasse para outro lugar, eu estaria perdido. Eu tentei sair do caminhão, mas minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia abrir a porta. Foi quando eu a vi novamente, a mulher da estrada. Ela estava na minha frente, flutuando na minha direção, com os olhos negros, como um abismo, e seu sorriso agora era um pesadelo que me fez questionar minha sanidade. Você não deveria ter vindo, André, ela repetiu, mas dessa vez, sua voz estava mais forte, mais clara, como se ecoasse dentro de minha cabeça. Eu não sabia mais o que fazer. A sensação de ser observado era intensa, como se 1000 olhos estivessem me observando de todos os cantos, e a cabine do caminhão, que antes parecia grande, agora estava apertada e sufocante. As sombras estavam se esticando, tornando-se mais densas, como se o próprio espaço ao meu redor estivesse se deformando. E então, com um grito silencioso, tudo se apagou. Acordei com o som do motor funcionando normalmente. O caminhão estava rodando, e o barulho do asfalto sob as rodas parecia surreal. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Havia um vazio em minha mente, como se eu tivesse perdido algum pedaço de tempo ou talvez tivesse sonhado tudo aquilo. Mas o medo que ainda sentia estava muito real. Eu estava dirigindo, mas não lembrava de como havia começado a viagem novamente. Olhei ao redor. O cenário era o mesmo, mas o clima estava diferente. O céu estava cinza, as nuvens ameaçadoras. A estrada parecia interminável, mas dessa vez, eu sabia que não estava mais sozinho. Eu podia sentir algo me seguindo, como se estivesse à espreita nas sombras da estrada. Minhas mãos estavam suando. O medo que antes parecia ter se dissipado, agora estava mais forte, mais palpável. Cada curva, cada sombra parecia ter vida própria. E, novamente, o rádio falhou. O silêncio tomou conta da cabine, e o som de algo batendo na parte de trás do caminhão começou a me deixar cada vez mais agitado. Eu estava perdido. Perdi a noção de tempo,
de espaço. Não sabia se estava indo em direção a algum lugar ou se estava apenas preso em um ciclo interminável de desespero. Foi quando ela apareceu novamente. Não foi uma visão. Eu a vi com clareza. A mulher. Ela estava no meio da estrada à minha frente, com os braços esticados, como se me chamasse, me atraísse. Seu sorriso grotesco era ainda mais distorcido. Eu estava paralisado. O caminhão estava indo em sua direção, mas eu não conseguia mover os pés, não conseguia girar o volante. A estrada, que antes parecia tranquila, agora estava coberta por uma névoa espessa, e as luzes do caminhão piscavam de forma estranha, como se estivessem sendo drenadas. Eu podia ouvir o som abafado dos meus próprios batimentos cardíacos, e o peso do medo sobre mim só aumentava. Ela se aproximou mais, seu sorriso mais largo e seus olhos agora completamente negros. Ela se esticou até o vidro do lado do passageiro, seu rosto agora tão perto que pude ver detalhes grotescos. Sua pele estava enegrecida, suas mãos eram finas e esqueléticas. Ela tocou o vidro, e o som de sua unha batendo na superfície foi um grito agudo que parecia perfurar minha alma. De repente, o vidro do lado do passageiro começou a tremer. Eu sentia que algo estava tentando entrar, alguma força invisível, algo tão profundo que eu não conseguia compreender. A cabine estava se apertando, e a sensação de sufocamento tomou conta de mim. Cada respiração era mais difícil que a anterior. O motor do caminhão começou a falhar novamente. O barulho estava distorcido, como se estivesse sendo dilacerado. O pânico tomou conta de mim. Eu tentei desesperadamente ligar a ignição, mas os dedos não obedeciam mais. Eu estava perdido. Perdido naquela estrada, perdido dentro de minha própria mente. E então, a voz veio. Não de fora, mas de dentro da minha cabeça. Você não pode fugir. Nunca pode. Eu olhei para os espelhos e vi um reflexo distorcido de mim mesmo. O rosto que vi ali não era o meu. Era pálido, sem vida, como se algo tivesse me levado. A mulher, ou o que quer que fosse, se afastou de mim lentamente. Mas antes que pudesse dar partida no caminhão, ela se virou. Com os olhos agora completamente vazios, ela murmurou, com uma voz suave e arrepiante: "Eu sou a estrada, André. Você nunca mais vai sair." A última coisa que lembro foi da estrada desaparecendo sob minhas rodas. O caminhão não estava mais em movimento, mas a sensação de velocidade continuava, como se estivesse sendo puxado para longe. A visão da mulher na estrada, seus olhos vazios, ainda estava gravada em minha mente, como uma marca indelével. Eu acordei novamente, mas não estava mais no caminhão. Eu estava em uma escuridão completa. Não havia som, não havia luz, só uma sensação de estar em algum lugar, entre o real e o irreconhecível. O ar estava frio, gelado, e o cheiro de mofo preenchia meus pulmões. Eu tentei gritar, mas não havia voz. Eu não conseguia me mover. Era como se o mundo tivesse sido virado de cabeça para baixo, e eu não fazia mais parte dele. Quando finalmente consegui abrir os olhos, a estrada estava ali, à minha frente, mas algo estava errado. As árvores estavam curvadas de maneira estranha, como se estivessem tentando me observar. E o som do caminhão, agora muito distante, começou a ecoar nas sombras ao redor. Eu não sabia o que aconteceu. Não sabia se estava em um pesadelo, se era uma alucinação ou se o que vivia era real. Mas eu sabia uma coisa: a estrada não acabava. E o que quer que tenha me encontrado naquela noite, ainda me observava. Eu ainda estava preso ali. A mulher não estava mais na estrada, mas suas palavras ecoavam em minha mente: "Você nunca mais vai sair." Você acredita que aquilo realmente acabou? Ou será que você, como eu, está preso em algum lugar entre o real e o sobrenatural? Deixe sua opinião nos comentários e me diga o que você acha que aconteceu depois daquela noite.